como jornalista e professora também no jornalismo, você falou aí, eu achei engraçado, até fugindo um pouco, mas você disse eu não sou da área, mas segundo os especialistas, o que os especialistas... Queria te fazer uma pergunta. Tá um momento, eu acho que a gente está sempre muito apegado aos especialistas, confiar no que é dito, confiar Sim. na ciência e tudo. Dentro também da universidade, assim, como você tem visto para essa formação de novos jornalistas a capacidade nesse momento tão esquisito da formação de um senso crítico próprio e da necessidade de se apegar ao que é dito por outro para fundamentar essas ideias sobre todos esses contextos, pandemia ou guerra ou Até qualquer porque outra agora a coisa? gente tem mais acesso à informação e como é que fica isso? O ponto é esse. A questão é, a universidade não tem esse nome à toa, né? A universidade é o lugar do conhecimento universal. As universidades mais antigas do planeta, aquelas que têm um formato parecido com o que a gente tem hoje, elas são de, por exemplo, 1000 e alguma coisa. Bolonha é de 1080. Ou seja, o Brasil não havia Nossa, era sido, uma criancinha. o Brasil não havia sido nem descoberto. Então, é óbvio que é inegável, né, que há um saber acumulado que tem uma utilidade. Então, a universidade é um lugar para você ir atrás Sim. dos especialistas, né? Hoje o nome que a gente dá. Então, já se deu o nome de sábios, já se deu o nome de iluminados, etc. Agora, o grande problema é, antes, para você ser considerado especialista, antes do advento das redes sociais, para você ser considerado especialista, você tinha que defender aquilo que você estudou e conheceu para os seus iguais. Hoje, qualquer tia do Zap vira especialista em alguma coisa. E isso faz com que, a coisa é muito paradoxal, faria com que o jornalismo ficasse ainda mais relevante, porque ele seria uma referência segura a uma alternativa às tias do Zap. Tô esperando seu porém. Porém, muito antes disso, da tia do Zap aparecer no cenário, a gente vem, eu que dou aula há 37 anos... Chãozinho, hein, Rita? Um chãozinho. Mudou pouca coisa. Mentira, mudou muito de lá para cá. Por quê? Falando especificamente do jornalismo e da formação dos nossos meninos, né? Desculpa, meninos, aqui engloba todo mundo e eu ainda não domino essas... no meu ponto de vista, chatices de... Sabe, eu nunca me senti excluída se eu estou na plateia da boa noite a todos. Eu me incluo no todos, tá? Então, os meus meninos... os meus meninos, né? Eles vieram mudando e eles têm zero de culpa nisso. O jornalismo, ele era aquela fonte de referência segura para você se informar sobre fatos, sejam eles corriqueiros, sejam eles mais especializados. Para isso a gente tinha as editorias, né? Queria-se falar de política, buscava-se alguém profundamente, né, entendido do assunto, e aí isso, né, para todas as áreas, futebol, qualquer coisa. Aí vem as redes sociais, que amplia a capacidade de todo mundo produzir conteúdo. O que nós estamos fazendo aqui neste minuto? Eu tô produzindo um conteúdo de excelente qualidade. Exato. Former teacher. Tenho certeza que comigo, com outros, você teve o cuidado, né? Mas qualquer pessoa grava algo e publica. Lógico. Isso fez o quê? Que a informação ela deixasse de ser centralizada nos grandes grupos de comunicação, sejam eles nacionais ou internacionais. Mas a nossa desgraça, e sim, nós estamos caindo em desgraça, né? Infelizmente, é com muita dor que eu falo isso. Não é com nenhum gosto. Eu venho alertando para isso. Por que é que a gente está se tornando dispensável? Não é você falando dos jornalistas. não é porque a tecnologia deu voz e vez à tia do Zap, quem quer quisesse produzir conteúdo apenas. É isso também. Mas é porque, de uns tempos para cá, houve uma polarização político-partidária e ideológica no país e que nós ficamos divididos em os uns contra os outros, os estes contra aqueles. Isso é muito ruim. Não é um fenômeno só brasileiro, mas aqui está mais agudo, especialmente no ano eleitoral, né? Então, o que eu tenho visto existe uma formação de alunos em que se fala muito na pluralidade, na inclusão, no diferente, mas o diferente de você não é ouvido. Vocês são testemunhas que durante o tempo inteiro que vocês fizeram curso, nenhum veículo de direita foi chamado para falar naquela escola. Se foi, eu desconheço. Não precisa ser de direita, assim, as claras, não. Eu cansei de ouvir, por exemplo, naquelas reuniões, naqueles aberturas de semestre em que vêm esses convidados, né? Seminários, etc.,
alguém falar assim, não vamos convidar a Veja é muito... A Veja, como é que é? A Veja é muito de direito, muito coxinha, a Veja é muito... Eu falava, como é que nós não vamos convidar a principal revista impressa da América Latina? Até para discordar deles aqui publicamente. Eu não estou defendendo que se concorde com isso, com aquilo. Eu estou defendendo que o jornalismo não pode se dar ao luxo de fazer militância jornalística. O golpe temos de golpe. Então, quando você, por exemplo, você vai se casar com um determinado político, você vai se casar com o Lula ou com o Bolsonaro? Acho que não, né? Então, se você gosta deles, ok. Eu posso lamentar, posso concordar, mas nós, enquanto jornalistas, não podemos não cobrir aquilo que eles falam, e buscar os fatos que respaldam ou não aquilo que eles falam. Então, o que eu tenho visto há uma geração toda de jornalistas que veio desde o 2º grau, treinado para ser de esquerda, com aquela ilusão de que, naturalmente, até por um direito divino, tudo que é de esquerda é correto. Não é verdade. Para quem viveu o que eu já vivi e que fui de esquerda militante, né, de vender estrelinha do PT na rua, de chorar lágrima grossa, emocionada, de levar meus filhos para votar e de ver a posse do Lula, do discurso dele de posse. Então, eu não ouvi esse lado da história, eu vivi. Então, eu vi que a esquerda comete erros. A grande diferença quando você está no poder, você aponta para o erro do outro. E a esquerda cometeu tantos erros que construiu Bolsonaro. O Bolsonaro ele não nasceu do nada. Por falar em Bolsonaro, quem era Bolsonaro? Eu não conhecia direito. Como se conhece, por exemplo, um Haddad, como se conhece um José Serra, Ciro, né? o Ciro, esse que vai ser o vice, o Alckmin, a Marina. Do nada, um Bolsonaro vira presidente da República. Até por uma questão de análise, é necessário que o jornalista vire para trás e fale, como é que foi possível? Sim. E é engraçado, né? Eu lembro no ano da eleição presidencial, o último, no caso, né? Que era engraçado, porque tinha em todos os lugares que eu tava na minha vida, assim, uma discussão, eram aulas paradas e era gente lanchando no estágio, na época eu fazia estágio, e uma mobilização para falar assim, não, porque eu acho que é aqui que não vai dar, não, porque vai chegar no teto de quanto e vai bater, Enquanto isso, num grupo de amigos, ou com quem a gente tinha mais liberdade de intimidade, falava assim, gente, esse cara vai ganhar, porque assim, você via que era vindo de um meme ali, mas uma coisa pronta pra... Era o fruto que você falou. Então assim, tinha no começo, eu falando assim, gente, eu lembro de eu falando assim, era tipo março, eu acho que o Bolsonaro vai ser presidente, eu achava que o Zema tinha chance de ser governador, que o Zema não era ninguém, aí foi no penúltimo, na semana de ser eleito, ele virou governador. Eu achava que o Zema não ia ganhar. Eu brinco até hoje com um professor que vocês conhecem, vou citá-lo aqui, meu querido amigo, uma pessoa fantástica, um profissional de muita excelência nessa área, o Malco. Eu falava com o Malco, quem vai ganhar para governador de estado, né? E não aparecia o Zema. Aí eu brinquei e votei, falei, eu vou votar no Zema para ver se, já que ele não vai ganhar, mas pelo menos surge uma nova liderança que despolarize entre... né, o PSDB e o PT em Minas, porque eu não queria nenhum dos dois à época. Mas eu tinha muito pouco conhecimento. Aí vocês vão falar, como que você, uma pessoa da área de política, vai votar em alguém que você não conhece? É porque eu imaginava que à época nada podia ser pior do que os outros dois que existiam, mesmo que ele não fosse ganhar. Muita gente também. E a política é a arte, inclusive, é a possibilidade na democracia de você trocar. Né? Então, se não está bom, troca-se. Mas, enfim, voltando à questão do jornalismo, o que eu vejo? Os meninos, né, os jornalistas, os estudantes e depois os profissionais que eles viram, eles cobrem algo a partir do próprio umbigo. Se eu gosto disso, eu vou falar disso. Se eu não gosto, eu vou detonar. E isso fez com que o povão visse que existe uma incongruência aí. Porque ele tem a tia do Zap, ele tem o outro amigo, ele busca na internet, ele compara com outros lugares. Não, às vezes até tipo, ele vê o erro do que ele gosta, só que ele fala, se eu apontar esse erro, vai fortalecer o que eu não gosto. Então Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Se você não vai casar com um político A ou B, você tem todo o direito de desenvolver qualquer
identificação maior com esse ou aquele espectro político ideológico. Que bom, né? Você pode achar a extrema-direita horrível, aliás, tudo que é extremo é horrível mesmo, a extrema-esquerda é horrível, as atrocidades que já foram cometidas na história da humanidade, passadas e recentes, em nome desses extremismos, é exatamente onde você não deve ir, nos extremos. Agora, quando você usa de discursos, por exemplo, eu ouço muito alguém falar assim, Bolsonaro é nazista. Aí você vai lá buscar quais são os fundamentos do nazismo e o que o nazismo fez. Quais são os fundamentos do fascismo e o que o fascismo fez. E aí você encontra coisas que a prática do Bolsonaro não veja bem, não estou defendendo o Bolsonaro. A gente estava conversando antes, a desgraceira que eu acho que as duas opções serão. Então, vocês me conhecem, sabem que eu não estou defendendo isso, mas é o que eu estou dizendo. Qual que é o olhar jornalístico para isso? Então, tem gente que fala assim, Lula é comunista. Lula nunca foi comunista, ok? Não, porque o que o comunismo prega? O comunismo prega primeiro que o comunismo está sendo praticado em 5 lugares, num dos quais, em 193 países que o mundo tem, 193 estados reconhecidos pela ONU, 5 se autodeclaram comunistas, sendo que a China de comunista só tem a parte política e social. A China é de uma economia pujante e, assim, praticamente pré-revolução industrial. As práticas capitalistas chinesas são de corar de vergonha qualquer defensor do capitalismo. Mas isso não interessa para o discurso de quem é de esquerda e não interessa para o jornalismo. E isso é um problema. Quando o jornalismo, porque se identifica mais com algo, fecha os olhos para o que aquilo significa, nós temos uma desinformação. E aí cai em descrédito. Então, por exemplo, quando alguém fala Lula é comunista, aí eu falo, quais são os fundamentos do comunismo? Vamos lá. Então, você tem, né, a centralização da economia, o Estado é dono de tudo, etc. E tem todos aqueles fundamentos. Mas não, o comunismo não chegou a acontecer porque nós tivemos socialismo, porque o estágio final do comunismo é nem ter governo. Aí eu pergunto, 7 bilhões de seres humanos se autogovernam? É sério um negócio desse? Enfim, então, Lula é comunista onde? Qualquer aluno que tiver alguma noçãozinha de economia, alô, Eleonora? Eleonora, né? Ô, Eleonora. Qualquer um que tiver uma noçãozinha de economia, vai lá nos números e olha o Mas seguinte. não adiantou, né, coitada? Vai lá Ensinou pois e é. o povo não sabe o que é inflação até Vai hoje. lá nos dados do governo, principalmente no governo Dilma, e segundo mandato do Lula em diante, olha a taxa Selic historicamente. Taxa Selic é o quê? Juros. Juros faz o quê? Remunera dinheiro. Quem ganha dinheiro com juros altos? Você, eu ou quem tem muito dinheiro? Eu não preciso nem responder isso. Então, como é que o Lula é comunista? Tá? Nunca ricos ganharam tanto dinheiro quanto na época. Sou eu que estou falando? Não, os números, a taxa Selic está lá, taxa histórica, você pode pesquisar. Então, é este o problema do jornalismo. Então, quando ele fala, Bolsonaro é um fascista que vai... Quais foram os direitos de minorias que ele encaminhou como chefe do executivo para o legislativo aprovar? Morte a gays? Tem algum preso político no país neste momento? Então, é isso que eu estou dizendo. São fatos. Então, você usa certos termos fora do contexto, repete aquilo e, vão falar isso, ok, mas nós, jornalistas... Me desculpe, então, as pessoas percebem que o jornalismo está praticando um jornalismo para o seu próprio umbigo. Eu gosto de fulano, eu vou carregar nas tintas favoráveis e detesto ciclano, vou carregar nas tintas horríveis. As pessoas percebem isso porque hoje elas têm mais que Rede Globo. Por falar em Rede Globo, super combatida pelos petistas. Os petistas acham que a Globo tirou Dilma Rousseff. Os bolsonaristas acham que a Globo vai tirar o Bolsonaro. Então, é isso que eu estou dizendo, que o jornalismo ele deveria, de fato, se ater à realidade das coisas. E eu temo dizer, ou eu creio que a Globo deve estar fazendo alguma coisa certa quando ela desagrada petistas e bolsonaristas. Olha a Ritinha, Não sei. lúcida. Poderia dar mais detalhes, mas nessa seara eu não entro. Ele é comprometido com... Não, eu entendo perfeitamente e é isso mesmo, tá? A ética profissional Não, eu acho assim, uma coisa também, que nem você disse, propriamente dito, mas aí tem sempre aquele contra-argumento que é,
mas o Lula pode não ser comunista, mas ele flerta ou inflama. O Bolsonaro pode não ser fascista, mas ele... Ele pode não ter passado nenhuma lei, mas as pessoas veem nele uma possibilidade. Sim. Mas o que eu queria ver, até voltando ao que você disse, hoje nessa polarização social mesmo, e uma avaliação disso. Primeiro que é uma coisa global, né, que a gente tem percebido, já Infelizmente. não é de hoje também. Infelizmente. Mas você acha que esses líderes, eles são produtos dessa polarização a nível diário de convívio das pessoas? Ou causa? Ou causa? Você tem uma opinião assim sobre isso? Que é difícil, é uma coisa meio ovo-galinha, né? Mas olha só. A partir do século XX, você tem só 2 grandes espectros que organizam social, política e economicamente a vida no mundo. O comunismo e o capitalismo. Nós tivemos uma disputa histórica, né, também conhecida como Guerra Fria, em que essas 2 visões de mundo trombaram. E aí vem aquela coisa, deixou marca, né? O comunismo, apesar de ser praticado hoje só em 5 países, ele deixou marcas e ele é um contraponto, sim, né? Doutrinário, ideológico, que a gente tem que levar em conta. A questão é, o discurso da igualdade, ele não só é bonito, como ele deve ser perseguido, não a igualdade... Essa igualdade cega daquela crença quase messiânica nesse tipo de coisa. Mas, assim, a gente não pode, em pleno século XXI, fechar os olhos para desigualdades tão gritantes quando a gente sabe que existiriam tanto os recursos financeiros quanto o conhecimento tecnológico para que elas não acontecessem. Então, a gente não pode, enquanto jornalista, que traduz a realidade para a população, não nos condoer com isso. Eu acho que vem daí essa boa tradição do jornalismo de apontar para essas mazelas. A gente não pode perder de vista. Tanto é que em alguns lugares chamam a gente de quarto poder. Numa real democracia, o jornalismo ele tem que ser vigilante para aquilo que os poderes do Estado fazem na vida do seu cidadão. O que é incompreensível é como é que o jornalismo ainda flerta, para usar o termo que você usou, com regimes, por exemplo, de extrema esquerda ou de extrema direita, porque sim, há ditaduras de esquerda, amores, há ditaduras de direita e de esquerda. As ditaduras, elas não são uma exclusividade da direita. E isso uma parcela de quem é de esquerda não gosta de admitir. E o jornalismo não pode entrar nessa onda de que, porque é de esquerda, é automaticamente bom. Porque os números desmentem. O primeiro trabalho da minha disciplina que vocês fazem, que eu deixo livre até as fontes de consulta, para não dizer que eu estou direcionando, trouxeram esses números. Então, o jornalista ele se identifica mais com as causas de esquerda, o que é bom, porque no discurso que a esquerda trouxe, que não é possível uns terem tantos, outros terem nada. Não é possível que alguns vivam nababescamente, enquanto outros são praticamente escravos. Perfeito. Não é possível que um homem, por ser mais forte, bata numa mulher. Perfeito. Não é possível que a gente desconheça o componente humano e passe a discriminar alguém por cor de pele, orientação sexual, religião, etc. Que bom, isso é um ganho civilizatório. Ok? São pautas muito importantes. Agora, passar por cima de fatos históricos e dizer que tudo que é de esquerda foi bom e tudo que é de direita é ruim... E outra, as pessoas têm o direito de se identificar como direita. Desculpe o pleonasmo.